O artigo 301 do CTB, ele determina que ao condutor de veículo, nos casos de acidente de trânsito que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante e nem se exigirá fiança se prestar pronto e integral socorro àquela. Ou seja, prestado o devido socorro à vítima, não se imporá prisão em flagrante e nem se exigirá a prestação de fiança. Diante disso, temos algumas considerações a serem feitas. A primeira delas é que os únicos crimes relacionados a acidentes de trânsito com vítimas são os previstos nos artigos 302, 303 e 304, que falam sucessivamente acerca da prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, na prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e, por fim, o artigo 304 versa acerca do comportamento de deixar de prestar o imediato socorro à vítima ou, quando não podendo fazê-lo por justa causa, deixar de acionar a autoridade competente para que seja realizado o socorro. E aí ele continua. Ele diz que nestes dois casos, nos artigos 303 e 304, que versa sobre a lesão corporal culposa e o deixar de prestar socorro à vítima, ele diz que nestes dois casos, por serem infrações penais de menor potencial ofensivo, ou seja, lembrando, que todos aqueles crimes em que a pena em abstrato combinada não seja superior a 2 anos vai ser considerado um crime de menor potencial ofensivo. Ele diz que nessas duas circunstâncias, em razão de ser uma infração de menor potencial ofensivo, o fato que vai determinar, que vai demandar na prisão do autor em flagrante delito, será o não cumprimento no previsto no parágrafo único do artigo 69 da Lei 90/99, que justamente se trata dele cumprir com a obrigação de comparecer em juízo quando assim for determinado. Os crimes em espécie estabelecidos no nosso Código de Trânsito Brasileiro estão elencados do artigo 302 ao artigo 312. E já no artigo 302, ele soluciona um problema que há muito se discutia na doutrina e na jurisprudência, em razão de entendimentos diversos para comportamentos semelhantes. Exemplo: praticava-se um homicídio na direção de veículo automotor. Determinadas autoridades, delegados de polícia, membros do Ministério Público, juízes de direito, desembargadores e até ministros de tribunal de alçada superior entendiam, parte deles entendia, que estávamos diante, em dadas circunstâncias, que estávamos diante da prática de um crime por dolo eventual. E aí não fazia-se uso do artigo 302 do CTB, e sim enquadrava-se na figura contida no artigo 121 do Código Penal, ou seja, no homicídio. E isso gerava-se uma problemática muito grande, uma insegurança jurídica enorme, quando esse entendimento se debatia, se confrontava com o entendimento de alguém que não enxergava o fato pela questão do dolo eventual, e sim pela questão de culpa, e não visualizava o cometimento previsto no crime do artigo 121 do Código Penal, e sim no artigo 302
do CTB. Então, em vez de termos uma segurança jurídica, em vez de termos a aplicação do direito ao caso concreto, terminava se transformando a aplicação do direito em uma questão de sorte. Se o imputado tivesse sorte, entre aspas, por assim dizer, de o entendimento do julgador ser no sentido do previsto no CTB, ele tinha um tanto de pena bem menor do que se o julgador entendesse pela figura do dolo eventual. Então, a alteração legislativa foi realizada, modificando inclusive a redação do artigo 302, para que, se fosse possível, pacificar essa celeuma jurídica que até outrora se praticava. Então, o artigo 302, ele passou a ter a redação nos seguintes termos, de praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Então vejam que agora ele traz já a figura da culpa. Não é mais o praticar homicídio na direção de veículo automotor, por exemplo. Ele traz já a circunstância do crime. Ou seja, é a prática do homicídio culposo na direção de veículo automotor. E quando é, pessoal, que você comete um crime na modalidade de culpa? Quando se age com negligência, imprudência ou imperícia. Nessas três modalidades, você incorrerá em modalidade de culpa. E para isso, a pena a ser sancionada pelo agente será de detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. O dano, o acidente de trânsito, existe um conceito acerca dele, que é o seguinte: ele diz que o acidente de trânsito será todo evento não premeditado de que resulte dano em veículo ou na sua carga e ou lesões em pessoas e ou animais, em que pelo menos uma das partes está em movimento na via terrestre ou áreas abertas ao público. Pode originar-se, terminar ou envolver veículo na via pública. Então, pessoal, vamos analisar agora aqui dois pontos muito importantes que o direito, certo? Ele procura analisar para que seja possível aferir a culpabilidade, o juízo de reprovabilidade, se é maior ou se é menor, de acordo com a conduta do agente. Então, para isso nós temos a figura do dolo direto. O que é o dolo direto, pessoal? É aquela circunstância em que o indivíduo age com consciência e vontade de ter aquele resultado. No dolo direto, ele prevê o resultado em sua consciência, é possível a previsão do resultado, e a vontade dele é que, de fato, o resultado aqui previsto, ele seja produzido. Por exemplo, o indivíduo quer matar alguém, se mune de uma arma de fogo, realiza um disparo de arma de fogo contra a cabeça de alguém e consegue o resultado morte. Aqui ele agiu, nesse exemplo, com dolo direto. Ele prevê o resultado e ele de fato quer que esse resultado se produza. Já no dolo eventual, existe uma diferença, que é a previsão do resultado em sua consciência é a mesma. Mas com relação à vontade do agente, existe uma diferença. Ou seja, ele não quer produzir determinado resultado, mas assume o risco de
produzi-lo. Exemplo disso, alguém que imprime velocidade maior na rodovia do que a prevista em lei e termina causando um acidente. Quando ele imprimiu a velocidade, ele não queria produzir aquele acidente, mas com sua conduta de ir além do estabelecido em lei, ele assumiu o resultado de produzir. Ele assumiu o risco de produzir o resultado. Já na culpa consciente, ele prevê também o resultado. Ele não quer, ele não assume o risco, e mais pensa que pode evitar. É aquele camarada que ele é imprudente ou negligente. Ele prevê o resultado, a possibilidade, mas ele acredita fielmente que pode evitar o resultado morte, por exemplo. E a culpa inconsciente não existe na consciência do agente a possibilidade de previsão de resultado. Ele não prevê aquele resultado, apesar de ser um resultado que era previsível. E em sua vontade ele não quer e não aceita o resultado. Continuando lá no artigo 302, ele versa aí sobre, versando sobre o homicídio culposo na direção do veículo automotor. Em seu artigo 1º, ele assim o diz, que no homicídio culposo, o cometimento na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 à metade se o agente, primeiro, se ele não possui permissão para dirigir ou carteira nacional de habilitação. Certo? Lembrem-se que desde lá do primeiro módulo, nós vimos que sempre será circunstância agravante o fato de a pessoa não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Então veja que ela entra, essa conduta, em um juízo de reprovabilidade maior, possibilitando o aumento de pena de 1/3 até metade. Uma outra circunstância, que vai possibilitar o aumento de pena é de praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada. Por que isso, pessoal? Porque são locais criados especificamente para uma proteção maior do pedestre. Então, quando o homicídio é praticado naquele lugar em que a vítima se sentia mais segura, que a destinação é inclusive essa, de que ela se sinta mais segura, lógico que o juízo de reprovabilidade é muito maior e, consequentemente, necessita-se de uma sanção mais gravosa, de um castigo maior. Terceiro, deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente. Aqui entra-se questões, inclusive, de humanidade, de empatia. Como é que alguém atropela um pedestre, por exemplo, e em vez de socorrê-lo, ou não podendo fazer, deixar de acionar as autoridades, ele simplesmente ele se furta de prestar esse socorro, mesmo sendo possível fazê-lo, e assim possibilitando maior probabilidade de que a vida humana seja ceifada em razão daquele evento. Quarto, no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. Certo? Então, se exige-se uma conduta regrada pela razoabilidade, pela prudência de alguém que está conduzindo o veículo sozinho, por exemplo, imagine
o quão prudente deve ser aquele que transporta vidas humanas. Então, quando o homicídio é praticado, o homicídio culposo na direção do veículo automotor é praticado nessas circunstâncias, ele também sofre o aumento de pena de 1/3 a 1/6, certo? Em razão do juízo maior de reprovabilidade da conduta. O parágrafo 3º, pessoal, ele foi acrescido no CTB em razão da Lei 13.546 de 2017, que passou a vigorar em 20 de abril de 2018 e traz a seguinte redação: se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer substância psicoativa que determine dependência, aí a pena já vai ser de reclusão de 5 a 8 anos e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Então veja que a pena ela aumenta e muito, e o regime de cumprimento da pena também passa a ser um regime mais gravoso, quando esse homicídio culposo ele é praticado estando o indivíduo, o condutor do veículo, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de qualquer outra substância que venha a determinar dependência, certo? Qualquer substância psicoativa, pode ser droga, né, uma cocaína, anfetamina, maconha, coisas do gênero, certo? E pode ser também sob a influência de álcool. Seja de um modo, seja do outro, se terá a pena mais gravosa, que vai ser no regime de reclusão, com um tanto de 5 a 8 anos, além da suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir. E aí, começaremos agora, pessoal, a falar sobre a lesão corporal culposa. Como nós já vimos, aí na modalidade de culpa, né, o agente incorrerá nessa modalidade quando ele age com negligência, quando age com imprudência e quando age com imperícia. Mas o que é a lesão corporal? A lesão corporal, pessoal, é qualquer ofensa à integridade física ou à saúde de outrem. Então, ofendeu a integridade física ou a saúde de alguém, estará previsto a conduta de lesão corporal. Temos no Código Penal, elencado no artigo 129, o crime de lesão corporal, mas também temos aí no artigo 303 a figura da lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com a seguinte redação: de praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A pena será de detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Já no parágrafo único, ele traz a possibilidade de aumento de pena de 1/3 à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no parágrafo 1º do artigo 302, que nós vimos anteriormente. Então, em qualquer daquelas hipóteses, o tanto de pena será aumentado em 1/3 à metade. Foi acrescido o parágrafo 2º, né? Também pela Lei 13.546 de 2017, que traz a seguinte redação, né? Aumentando aí a pena de 1/3 à metade, aumentando-se a pena de 1/3 à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 1º do artigo 302 do CTB.
E o parágrafo 2º vem com a redação seguinte: a pena privativa de liberdade é de reclusão de 2 a 5 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Então vejam, pessoal, que cada vez mais, quando vamos aprofundando o estudo aí nos crimes de trânsito, nós podemos inferir, nós podemos chegar facilmente à conclusão de que a conduta de misturar álcool e direção é algo por demais reprovável no seio social. A sociedade cada vez mais quer enrijecer, quer tornar mais dura a punição para quem faz essa mistura mortal de álcool e direção. Então veja que ele diz que praticou a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, estando sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, a pena vai de 2 a 5 anos. E aí vocês podem estar se perguntando, mas que nível de lesão será para que alguém seja apenado com a pena de reclusão de 2 a 5 anos na lesão corporal culposa de trânsito? Qualquer tipo de lesão. Pode ser, pessoal, a mais ínfima lesão, mas ofendendo a integridade corporal ou a saúde de alguém, estando dirigindo o veículo automotor sob a influência de álcool ou com alteração da capacidade psicomotora, estando sob a influência de qualquer substância psicoativa que determine dependência, a pena será de 2 a 5 anos. Isso, na prática, exclui, inclusive, a possibilidade do arbitramento de fiança pela autoridade policial. Ou seja, a pessoa será autuada em flagrante delito e será encaminhada para a audiência de custódia. Além disso, se, mesmo não estando sob a influência de álcool ou não estando sobre a influência de qualquer substância psicoativa que venha determinar dependência, mas se a lesão for de natureza grave ou gravíssima, a pena também será de 2 a 5 anos. O artigo 304, ele contempla aí uma outra conduta típica, um outro crime, que é o de deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou não podendo fazê-lo diretamente por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Aí é aquele indivíduo que causa um acidente ou se envolve em um acidente com vítima e simplesmente por ausência de empatia, certo? Por ausência de humanidade, por querer se livrar de repente das consequências daquele fato, ele deixa de prestar o socorro à vítima. Mas aí vocês podem se perguntar, mas se aí estiverem querendo linchá-lo, ele vai fugir nessas circunstâncias. Ele aí estará amparado pelo fato de não poder fazê-lo em razão da justa causa, mas não exclui a possibilidade dele solicitar auxílio da autoridade pública, acionando o Corpo de Bombeiros, acionando a Polícia Militar ou a Polícia Rodoviária Federal, conforme o caso. Em condutas como essas, o CTB traz uma punição de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constitui crime mais grave. Com isso, encerramos o nosso terceiro módulo.